Muitos estão perguntando como é possível que alguém veja Israel como o agressor. É muito claro. 1.400 homens, mulheres e crianças inocentes foram massacrados da forma mais brutal possível. Nós nem queremos descrever graficamente o que aconteceu. Extremamente brutal. Pessoas experientes dizem que nunca viram nada parecido. As queimaduras, as decapitações, os estupros. Eu nem quero ir além disso. Deixe-me parar por aqui. Então, como alguém em sã consciência pode considerar Israel como agressor? E especialmente olhe para as universidades e círculos acadêmicos. Como é possível que exista uma outra narrativa? E de modo geral, como podem existir duas? Narrativas tão diametralmente opostas. A pró-Israel e a anti-Israel. Então sim, houve uma certa simpatia por Israel devido a esses assassinatos, os reféns, os literalmente sericrimes de guerra e a selvageria que testemunhamos. Mas ainda assim, há tantos que simplesmente têm uma narrativa diferente. Como isso é possível? Parece que vivemos em dois universos paralelos diferentes. Então deixe-me compartilhar algo com você. E não vai te surpreender quando ouvir as ideias por trás disso. Tudo se resume de fato a duas narrativas sobre como olhamos para o mundo e como enxergamos a história. Existe a narrativa do iluminismo, das revoluções científicas e acadêmicas. Dos séculos XVI, XVII e XVIII, que travaram uma guerra contra a religião, vendo-a como arcaica, vendo-a como opressora. Não precisamos de Deus. Nós podemos explicar tudo isso através da ciência. E quando você adota essa narrativa, e especialmente falando sobre os séculos XIX e XX, a narrativa segue assim. O Império Otomano foi derrotado. No início do século XX, pelos britânicos, pelos aliados. Eles dividiram o Oriente Médio, que era controlado pelos otomanos. E então os britânicos tinham sensibilidades em relação aos judeus e lhes deram a Declaração Balfour, que acabou resultando em um Estado. E assim, os judeus são ocupantes porque havia árabes nativos vivendo em Iafa, em Tel Aviv, em Jerusalém e em todo o território de Israel, o atual Israel. Essa é a narrativa. Os judeus são os opressores, os judeus são os ocupantes. E aos poucos eles construíram e construíram cada vez mais, expulsando e deslocando todos os árabes muçulmanos que viviam lá. Essa é a narrativa do mundo moderno. Se você só ouvisse isso, pareceria ok. Talvez seja como os americanos deslocando os índios, exceto que os americanos mataram todos os índios e os judeus não mataram todos os árabes muçulmanos. Não estou dizendo isso de forma positiva ou negativa, apenas fazendo uma constatação. Então agora temos esse confronto. Vocês são os opressores, vocês são os ocupantes. É isso que você ouve. E muita gente acredita nisso. Há um pequeno problema, pequeno entre aspas. Na verdade, é um grande problema. Isso só cria um certo tipo de bolha. Vamos chamar de narrativa de câmara de eco. Existe toda uma outra narrativa. Vamos voltar na história. Se você volta na história, a narrativa se inverte completamente. A Bíblia, o livro mais vendido, a base de todas as grandes religiões, incluindo o cristianismo e o islã, deixa isso muito claro. Uma terra prometida foi prometida a Abraão, depois ao seu filho Isaque e depois ao seu filho Jacó. E o povo judeu, que descende deles, foi para o Egito, todos sabendo que voltariam para a terra prometida. Mas os cananeus e os outros ocuparam a terra. E quando os judeus finalmente retornaram após um terrível genocídio, holocausto e escravidão, não queremos dá-la a vocês. Não é de vocês. Mas os judeus eram donos daquela terra. Abraão a comprou. Não foi apenas prometida. Ele fez questão de comprá-la para que ninguém jamais pudesse reivindicá-la. Então, infelizmente, eles tiveram que travar algumas guerras depois de 40 anos no deserto.
Após 210 anos de escravidão, eles finalmente voltaram para casa. E os judeus se estabeleceram na terra. Uma história rápida e resumida. Depois construíram o primeiro templo, o rei Davi. Os diferentes reis que lideraram, o rei de Isr, o rei Israel, o reino de Judá, o reino de Israel. E então vieram os sírios que destruíram o reino de Israel, e depois os babilônios que destruíram o primeiro templo e exilaram os judeus mais uma vez. Mas eles voltaram 70 anos depois e eles reconstruíram o segundo templo e permaneceram lá por 420 anos. O primeiro templo permaneceu de pé por 410 anos. Assim continua na história do povo judeu, com seu centro, sua capital e seu templo bem ali. Indiscutível, isso é um fato histórico. Depois vieram os romanos, destruíram o segundo templo e exilaram os judeus mais uma vez. Quando você vai aos túneis sobre Jerusalém, pode até ver como os romanos fizeram de tudo para tentar apagar a história. Porque quando Herodes construiu o segundo templo, ele estava em uma montanha. Então foi preciso construir uma plataforma. Foi uma verdadeira façanha de arquitetura. Para fazê-la, para equilibrá-la de modo que pudessem construir um edifício sobre ela, uma estrutura. Eles tentaram destruir essa plataforma, mas não conseguiram destruí-la completamente, então você ainda a vê. E eles exilaram os judeus, e desta vez por milhares de anos. Mas os judeus sempre voltaram aos poucos para sua terra natal, e sempre rezaram voltados para o leste e, em centenas de orações, literalmente todos os dias, pedimos para retornar a Jerusalém, para retornar no próximo ano em Jerusalém. Tudo isso são fatos históricos. Você pode pesquisar sobre isso. Não acredite só na minha palavra. Pesquise você mesmo. Quando você pega essa parte da história, de repente percebe que tudo isso foi cortado. Então quem eram os ocupantes? Os ocupantes são todos que vieram depois. E mesmo assim, não estamos tentando destruir ou matar ocupantes, mas não venham nos falar sobre ocupação aqui. Não venham falar sobre quem são os verdadeiros donos. E de fato, o primeiro comentário de Rashi, o clássico Rabino Shlomo Yitzhak, há mil anos, escreve um comentário. Por que a Bíblia, a Torá, começa com Deus criou o céu e a terra? Por que não começa com as mitzvot? A primeira mitzvah. A Torá trata de leis. A primeira mitzvah é santificar a lua, abençoar a lua, porque começa com a criação do céu e da terra. Por que precisamos saber disso? Então ele cita um midrash. Isso remonta a mais de 1000 anos atrás. Para responder exatamente a esse argumento, porque um dia os povos, as nações do mundo, dirão aos judeus: vocês são ladrões, vocês roubaram nossa terra. Então Deus diz: comece a Bíblia com: não, esta terra pertence a mim, Deus, eu criei o mundo, eu criei a terra e escolhi a quem dar cada parte da terra. Na verdade, eu dei a maior parte da terra para as nações do mundo, mas uma pequena parte eu dei ao meu povo, o povo judeu. Eu mesmo, ele. Então você pode falar e dizer ao povo judeu: digam a todas as nações, digam a elas quem criou o mundo, caso algum dia tenham essa dúvida. Você consegue imaginar essas palavras? Vocês são ladrões, vocês são ocupantes. Não, nós não somos ocupantes. Esta é a nossa casa. O fato de outras pessoas viverem lá, e em primeiro lugar, judeus sempre viveram em Israel. A questão é, quantos? Eles foram exilados, eles foram expulsos à força. Então, o que você vai dizer? Se alguém me expulsa da minha casa, ela deixa de ser minha casa? Isso é algo que toda pessoa precisa saber, esses fatos, porque essa é a verdadeira narrativa. Então, de certa forma, você poderia dizer que o científico, se quiser, e eu nem quero chamar de científico, não é científico, é basicamente, é autoselecionado. Isso se chama história seletiva, para defender seu argumento, para contar sua versão. Sim, se você começa. A partir do século XX, você diz: ei, os judeus nunca estiveram aqui em Israel. Tudo começou então. Essa é uma narrativa, mas é uma narrativa falsa. Eu iria um passo além. Quando você adota uma abordagem acadêmica e tira Deus da equação, você está perdendo o prim, o ponto mais importante. Esta é a terra prometida. Esta é uma terra sagrada. Judeus, cristãos e muçulmanos sempre lutaram pelo controle desta terra, porque todos sabiam que este é um lugar.
onde Deus habita. Foi aqui que Jacó teve seu sonho. Foi aqui que Abraão ofereceu Isaac. Foi aqui que o templo foi construído. Esta é uma terra sagrada, e as pessoas religiosas sabem disso. Esta é a ponte entre o céu e a terra, o portal entre o céu e a terra. E é sobre isso que são as batalhas. E só quando você entende a batalha é que pode realmente lutar de forma adequada. Precisamos conhecer os fatos. Agora, muito mais sobre isso. Por favor, acesse meaningfullife.com Warine Israel. Temos muitos artigos que escrevi sobre esse assunto, tanto agora, quanto anteriormente durante a Guerra do Golfo, durante o 11 de setembro, e todas as diferentes batalhas que foram travadas e que ainda estão em andamento. Isso ainda não minimiza de forma alguma a brutalidade e os massacres de pessoas inocentes que precisam ser enfrentados agora. Mas também precisamos enxergar o quadro completo. E isso pode ajudar a explicar o que realmente está acontecendo aqui e quem são os opressores, quem são os ocupantes, quem são os violentos, o que é mal e o que é bom. Que Deus abençoe e proteja a terra prometida e a terra santa. Como está escrito na Bíblia, que os olhos de Deus guiam, vigiam. Desde o início do ano até o final do ano, a terra santa e todo o seu povo. Que sejamos abençoados com redenção e paz, tanto global quanto pessoal.